Olá, está começando a TV Pinheiro. Fique agora com o jornal Stand Up News, produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Olá, está no ar o Stand Up News. Veja agora os destaques dessa edição. Intolerância religiosa. A cada 15 horas, uma denúncia é feita no Brasil. Mais de 100 pontos foram alterados na lei trabalhista. Cuidados com a pele no Pode ou Não Pode. No Cooking Up, uma saborosa receita uruguaia. Tudo isso e muito mais aqui no Stand Up News. Intolerância religiosa tem um registro de denúncia a cada 15 horas no Brasil. A Umbanda e o Candomblé são as religiões mais afetadas. De 2015 a junho deste ano, foram registrados aproximadamente 1.500 casos de intolerância religiosa no país. Esses números, apontados pelo Disque 100, mostram que a cada 15 horas uma denúncia foi feita por quem sofreu xingamentos, agressões e até mesmo destruição de lugares religiosos. Os dados ainda revelam que os estados que mais receberam denúncias desse tipo foram, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E as religiões que mais sofreram com ataques foram a Umbanda e o Candomblé. De acordo com o coordenador geral do Disque 100, os números podem ser ainda maiores, pois muitos não chegam a denunciar por não quererem se envolver com o caso. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. Um planeta recém-descoberto está se movendo na direção do nosso sistema solar com possíveis chances de abrigar vidas. O repórter João Vitor Ribeiro traz mais informações. O planeta extrasolar orbita uma estrela anã vermelha um pouco volátil. Isso faz com que a radiação recebida seja de apenas 1,38 vezes a Terra. Com o tamanho aproximado do nosso planeta, o ROI 128b está apenas a 11 anos-luz de distância, com temperaturas variantes entre menos 60 a 20 graus Celsius. Mesmo considerado um planeta temperado e com condições confortáveis para abrigar vidas, ainda não se sabe se é possível habitar nele. João Vitor Ribeiro, de volta ao estúdio. Australianos comemoram a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O repórter Diego Melo traz outras informações. A Austrália poderá se tornar o 26º país a legalizar a união homoafetiva, caso o parlamento aprove o projeto de lei que permita que pessoas do mesmo sexo se casem. Uma votação voluntária foi realizada e a população australiana decidiu em peso pelo sim. O primeiro-ministro australiano, Michael Turnbull, disse que irá apresentar um projeto de lei com o objetivo de aprová-lo até o Natal. O referendo foi uma revolução na Austrália, onde atividades homossexuais eram proibidas em alguns estados até 1997. Diego Melo para o Stand Up News. Veja no próximo bloco, afinal, espremer espinhas pode fazer mal à nossa pele? Leis trabalhistas sofrem mudanças. Não saia daí, o Stand Up News volta já! Com 50 votos a favor, a reforma trabalhista foi aprovada no Senado, porém, só afetará novos contratos. Entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017 a reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer, que muda direitos e deveres dos patrões e funcionários de empresas privadas. Essas mudanças não afetarão a quem já tem emprego, apenas em contratos novos. Parte dos benefícios que antes eram direitos do trabalhador dá lugar a outras regras, que poderão ser negociadas diretamente com os chefes. A reforma alterou mais de 100 pontos na legislação trabalhista. Entre as mudanças estão as férias, que podem ser divididas em até 3 períodos, o horário do almoço, que poderá ser reduzido para 30 minutos, a jornada diária, que será de 12 horas, desde que descansem por 36 horas, respeitando o limite de 44 horas semanais, as demissões, que poderão ser feitas por acordo com diminuição do FGTS, e o banco de horas, que poderá ser feito por acordo individual, entre outras alterações. Natália Castilho para o Stand Up News. Nós acabamos de ver as mudanças nas leis trabalhistas e agora vamos receber aqui no estúdio do Stand Up News o diretor do Sindicato do Comércio, Renato Bernardino, que vai nos explicar um pouco sobre como as mudanças têm afetado os trabalhadores. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Joyce Vitória.
É um grande prazer para nós estarmos aqui, podermos disseminar um pouco mais do que quais são os impactos que essa reforma trabalhista, que não tem nada de igualitária, né? Ela mais tira direitos do que estabelece, na verdade, quando deveria acontecer como que era a antiga CLT, né? Então, como o senhor está falando, como é que essa mudança, essa reforma trabalhista tem afetado a busca dos direitos dos trabalhadores? Olha, ela é uma reforma que, apesar ela tem 100 pontos que ela mexeu naquilo que já era de direito dos trabalhadores. A gente tinha claro que é uma legislação ainda antiga, de 1943, mas a gente já tinha, de um modo geral, os advogados já estavam todos praticamente familiarizados, o trabalhador também já, vamos dizer assim, entre aspas, mas também já familiarizado. E com esses 100 itens aí que foram mexidos, param muitas dúvidas, muitas interpretações ainda, divisão entre juízes, interpretação de juízes, advogado, enfim, está ainda muito assim embolado, o pessoal não tem a visão muito clara ainda daquilo que vai afetar diretamente os trabalhadores. Tem coisas claras, mas ainda pairam muitas dúvidas. Né? E os acordos sindicais sofreram mudanças também? Bom, os acordos sindicais, aqueles que ainda têm um sindicato que está mais próximo da categoria, um sindicato mais atuante, esse que conseguiu estabelecer e fechar alguma coisa ainda com os sindicatos patronais, e praticamente não sofreram assim, muitas mudanças não. A gente sofreu muito impacto assim, para poder fechar acordos, fechar convenções assim, muito rápido, diante desse período que estava aí, 11 de novembro, o pessoal ficou muito assim, o pessoal procura muito protelar, e eles também usaram essa estratégia, principalmente muitos sindicatos patronais e muitas grandes empresas foram para Brasília para fazer lobby para aprovar essa reforma maldita trabalhista aí, né? Que não deveria ser. Então, quem teve um sindicato bom atuante, esse pessoal aí conseguiu ainda salvar alguma coisa que fechou antes do dia 11, né? Conseguiu colocar na convenção coletiva, conseguiu ainda se salvar. Mas algumas categorias aí não tiveram muito êxito, não. E as visitas aos estabelecimentos comerciais para saber se os acordos estão sendo cumpridos, vão continuar acontecendo? Sim, tem que ser. Se o sindicato se afastar demais da base, não fizer esse tipo de fiscalização para saber, porque até para nós, eu principalmente que sou do sindicato do comércio, nós que fechamos, nós temos pelo menos uns 27 sindicatos que a gente tem que manter a relação para poder fazer uma boa convenção, fechar uma boa convenção, para pelo menos manter o mínimo possível de direitos dos trabalhadores que não sejam tão impactados por essa reforma agora que tira muito direito. Então, mesmo para nós que colocamos em convenção, ainda assim, eles estão ainda descumprindo muita coisa. Então, a gente tem que intensificar, tem que ir para a rua, tem que fiscalizar. A gente tem muitos grupos de WhatsApp, tem os sites, tem disque denúncia, a gente está em cima. E apesar de que a base é muito grande, mas a gente tem que ir do jeito que a gente pode para fiscalizar, mas tem que fiscalizar. Caso o trabalhador seja lesado pelo patrão, como é que vocês entram em prol dele? Então, o que acontece? Aquilo que a gente conseguiu colocar na convenção coletiva, porque hoje existe, nessa reforma nova, tem o tal do negociado sobre o legislado. Ou seja, aquilo que você coloca em convenção vale mais do que a lei. Ou seja, é a lei é a convenção, aquilo que foi feito de acordo. Então, se a gente percebe, ou o trabalhador, através do disque denúncia, através dos grupos de WhatsApp, começam a falar que aquilo que foi convencionado não está sendo cumprido, então, através do próprio trabalhador, a gente faz a fiscalização através das denúncias, faz a fiscalização e cobra. Se tiver que levar para o Ministério Público do Trabalho, enfim, nós vamos procurar todos os órgãos possíveis para fazer cumprir aquilo que nós colocamos em convenção. Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço pela sua oportunidade
que é muito rica para nós aqui, principalmente nós que somos do comércio. É uma categoria que está na ponta. A gente sente muito, quando a economia vai bem, ela demora a chegar lá. E quando está ruim, chega muito rápido na gente lá. Então, para nós é um grande prazer, principalmente para os sindicatos comerciais. Muito obrigado por essa oportunidade. Lorena, agora é com você. Você é daquelas pessoas que não podem ver uma espinha que já quer espremer? O repórter Lucas Mendes foi às ruas para saber. Afinal, pode ou não pode espremer uma espinha? Espremer espinhas, pode ou não pode? Pô, rapaz, pergunta polêmica. Depende, se a espinha estiver verde é melhor espremer do que ficar com aquela coisa na cara, né? Eu acho que pode, desde que você tenha noção que aquilo ali vai ficar uma ferida, né, aberta. Eu acho que não pode, porque deixa marca no rosto. O dermatologista fala pra não espremer, mas a gente sempre espreme de intruso. Procuro sempre não espremer espinha, sempre usar os remédios para o rosto para não ter espinha. Apesar de ser muito comum, na verdade não é recomendado. Por outro lado, espremer espinhas é um grande vilão, pois nas unhas há a presença de bactérias que podem entrar em contato com a região lesionada e causar infecções e piorar o problema. O adequado é procurar tratamentos, pois existem vários níveis de acne e vários tipos de solução, alguns que envolvem até o uso de antibióticos. Por isso, o mais correto é procurar o dermatologista e procurar uma recomendação médica. Depois do intervalo, tem uma deliciosa receita uruguaia no Cooking Up. Paraty recebe prêmio de cidade mais criativa no quesito culinária. E as dicas de lazer da nossa agenda cultural. Não saia daí! Paraty é considerada a cidade mais criativa em relação à gastronomia pela Unesco. Brasília e João Pessoa também receberam títulos. Esse prêmio busca presentear as cidades que investem em criatividade e promovem o desenvolvimento social, econômico e cultural. João Pessoa e Brasília também foram reconhecidos nas categorias Design e Artes e Cultura Popular. A premiação foi criada em 2004 e desde então 180 municípios já foram eleitos, sendo eles de 72 países diferentes. A Secretaria de Cultura de Paraty considera o título muito importante, já que a gastronomia local é composta por diversas culturas, como a indígena, quilombola, caiçara e portuguesa. Além disso, todo ano a cidade recebe o evento Folia Gastronômica, no qual a gastronomia paratiense é a estrela do evento. Edilson Barsoski, voltamos ao estúdio. E por falar em culinária, está chegando o quadro que dá água na boca dos telespectadores. No Cooking Up desta semana, o nosso repórter gastronômico Ezequiel Batista ensina a preparar uma deliciosa receita típica da terra natal dele, o Uruguai. Veja agora como preparar budines de maçã. Para preparar esta receita uruguaia, vamos precisar de 220 gramas de manteiga amolecida, 220 gramas de açúcar, 4 ovos, 200 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento químico, o suco de 3 laranjas, 2 maçãs cortadas em cubos, 50 ml de cachaça, 2 ramas de canela. Para a massa, batemos com batedor de mão os 200 gramas de manteiga com 200 gramas de açúcar, até obter um creme esbranquiçado. Acrescentamos os ovos, colocamos a farinha e o fermento juntos e vamos acrescentando até formar um creme, sempre aos poucos e batendo. À parte, numa frigideira, colocamos 20 gramas de manteiga a derreter e posteriormente agregamos a maçã. Deixamos fritar até tomar uma cor dourada e colocamos a cachaça. Depois o açúcar, o suco de laranja e as ramas de canela. Deixamos reduzir e esfriar. Uma vez frios os cubos de maçã, acrescentamos a massa. Despejamos a mistura em 2 tabuleiros retangulares amanteigados e assamos a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Esperamos esfriar e cortamos. Essa aqui é uma ótima opção para acompanhar um café da manhã ou um chá da tarde. Na agenda cultural desta semana, dicas de teatro e exposições para você.
A exposição Oblíquos chega ao Rio de Janeiro. A exibição traz imagens que remetem o público ao passado, mergulhando fundo em diversão e fantasia. Em cartaz até o dia 9 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 2 da tarde às 7 da noite, com entrada franca. A exposição Estamos Vivos mescla religiosidade, mitos e natureza. A mostra traz cerca de 50 obras do artista carioca Daniel Gentili em forma de desenhos, gravuras, colagem, fotografia e pinturas. Em exibição até o dia 30 de novembro e com a entrada franca. E tem diversão para a criançada. A peça Sítio do Pica-Pau Amarelo, inspirada no livro de mesmo nome do autor Monteiro Lobato, chega ao Rio de Janeiro com os personagens já amados e conhecidos por todos. A temporada vai até o dia 4 de março, todos os sábados e domingos às 5 da tarde e com ingressos no valor de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. O Stand Up News fica por aqui. Você pode rever esta e outras edições do nosso canal no YouTube. Até a próxima! Sem distinguir raça, cor ou idade, a poesia nunca perdeu sua essência. Para os apaixonados e até melancólicos, essa tradicional forma literária atravessa gerações, sempre se reinventando e trazendo jovialidade. Ao mesmo tempo, a poesia de Drummond, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Machado de Assis e tantos outros inspiram novos poetas, como Igor Calazans, autor do livro Palavras de Estimação. Um novo poeta que tem conquistado um espaço neste vasto mundo da literatura brasileira. Para Igor, poeta é aquele que transforma poesia em poema, já que a poesia está na abrangência das coisas da vida. Mas, nos dias atuais, a poesia divide espaço com outras prioridades. Hoje as pessoas buscam muito mais uma coisa mais instantânea, mais rápida, né? Elas não questionam muito. Então esse tipo de literatura, poesia, é uma literatura que você tem que ler com um pouco mais de calma, você tem que tentar entender o subjetivo e muitas vezes as pessoas não têm mais esse interesse em fazer e esse hábito pela leitura. Apesar do tradicionalismo do gênero, a crise também atinge a poesia. Falta mais do que incentivo para os leitores. Onde tem pouco interesse por leitura, vai haver pouco interesse por investimento. Mas eu acho que o campo ainda está em aberto, né? A gente está crescendo. Mesmo com pouco investimento, o público da poesia ainda permanece fiel e acreditando em novos poetas. A poesia me faz refletir, me faz pensar que a vida tem um outro sentido. Quando eu leio poesia, eu fico feliz, sinto sentimentos bons. E desde criança eu fui incentivada a conhecer os grandes poetas. E eu acho que isso deveria ser mais incentivado nas escolas, porque a poesia ela tem um significado que vai além do que está ali, né? Ela ensina você a ler nas entrelinhas. E isso é muito interessante, até para a gente aprender a criticar o que a gente lê, o que a gente vê na televisão, o que a gente recebe na internet. Além de gostar de ler poesia, comecei a trabalhar com a produção de livros de poesia. Eu acho que a informação, eu acho que treina a nossa sensibilidade e eu acho fundamental, principalmente nos dias de hoje, que a gente está fraco de sensibilidade, né? Com o pensamento no terceiro livro, Igor Calazans também está produzindo um canal de poesia para o YouTube. São imprecisos e desatentos os dizeres desses versos, tão quais suas medidas fitam a contradição. No início, 14 vídeos, né, pequenos vídeos de 2, 3 minutos no máximo, encenando alguns dos meus poemas. Tá um trabalho fantástico, uma forma nova, né, não só em livros, né, bem convidativa para as pessoas entrarem nesse mundo da poesia. Igor, assim como outros poetas, inspira a poesia e a inovação desse gênero tão harmonioso. Prova disso é essa oferta. Precisa-se de poetas. E aí, quem se habilita? Em busca de realizar os sonhos, cada vez mais os estudantes deixam o conforto da casa dos pais para estudar. Tem motivo financeiro, tem o motivo da distância. Eu passei aqui no Rio de Janeiro para a Faculdade Federal e o ensino daqui é de ponta, de qualidade. Então eu tive que optar, sair da minha casa, do Espírito Santo,
e vim morar aqui. É inviável você morar em um local muito distante da faculdade. Morar próximo à faculdade te dá qualidade de vida, você tem mais tempo para estudar. Este também é o caso de Rafaela Aparecida, que mora nos finais de semana em Belford Roxo e nos dias de semana na Tijuca. Tudo isso devido à oportunidade de cursar Administração de Empresas e Saúde. Para ficar perto da faculdade, Rafaela teve a ideia de morar na casa da sogra. Eu tento comprar todo mundo com o meu sonho de estudar. E eu sentei, né, perguntei se eu podia, não só para ela como para o meu sogro também, e eles concordaram. Já que não precisa pagar pela moradia, Rafaela tenta ajudar a nova família. Eu ajudo na parte de alimentação, né, como eu posso. E o resto das contas eu ainda não tenho condições. Pedro Franco, estudante de jornalismo, mora em Friburgo, porém nos dias de semana ele divide um quarto com outras pessoas em um albergue. Além dos estudos, o que também motivou a saída da casa dos pais foram as oportunidades de trabalho. Eu sempre pensei em sair para outras cidades, até para outro estado, para poder estudar e conseguir emprego na área que eu gosto. Longe da proteção dos pais, os filhos tendem a aprender a se virarem sozinhos. Isso faz com que ganhem maturidade e experiência para enfrentar novos desafios, além de proporcionar um enriquecimento de vida. Você não vai poder ligar para os seus pais e pedir para eles descerem para te ajudar. É você e o mundo, né? Você enfrenta o mundo de frente mesmo. Isso faz você amadurecer bastante. Em um ano, 2 anos, eu amadureci quase 10 anos se eu tivesse ficado na minha cidade, eu acho. Para a psicóloga Vânia Costa, este amadurecimento não se aplica a todos. É uma ideia que se tem da suposta independência, né? Não é o fato de ter saído da casa dos pais que necessariamente vai fazer com que essa pessoa desenvolva uma maturidade de repente. Ela vai passar por muitos tropeços, etc. Agora, algumas pessoas estão mais preparadas, alguns filhos, né? Pessoas estão mais preparadas ou mais potencialmente amadurecidas do que outras pessoas. Vânia explica que a ajuda dos pais é importante para que os filhos possam aprender a andar com as próprias pernas. Na verdade, é um momento de transição que precisa acontecer em determinadas circunstâncias e os próprios pais podem ser agentes nesse processo, agentes de auxílio, de sustentação emocional para essas pessoas nesse momento em que se deixa de ser tão dependente para passar a necessitar agir por conta própria. Então, esse retorno eventual, um auxílio, um aconselhamento que os próprios pais podem fazer, isso já ajuda bastante. A TV Pinheiro fica por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!